Olá, boa noite. Vamos começar a nossa live nessa noite com a professora Maria Elisa Fonseca, de Pirassununga. Boa noite, Camille. Aguardando também a Márcia. Olá, boa noite. Boa noite, Eliseu. Tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora falando contigo. Que bom, bom estar aqui. Bom É poder uma alegria, é uma colaborar. honra recebê-lo aqui. Estou sempre às suas ordens. Você é uma pessoa muito Ah, querida para nós que somos da comunidade científica. Você é uma pessoa muito querida. Jamais é negaria um nome mesmo. seu. Eu fico emocionado ouvir você dizendo Bom, assim. bom te ver, bom te ver. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Deixa eu ver se a Márcia já chegou, ainda não. Mas depois que ela chegar, a gente conversa. Bom, Tá bom. Maria Elisa, eu devo chamá-la de senhora? Pelo amor de Deus, pula essa parte. Você, só você. Tá certo. Você é aqui de pertinho de Pirassununga, né? Era para mim ter ido aí uma vez conhecer seu trabalho, e no dia que a gente combinou, meu filho ficou doente, não deu certo. Eu Mas, entendo. quem sabe um dia, não vai faltar a De jeito oportunidade. nenhum, com certeza. Será sempre bem-vindo aqui. A Paz SEDAP, né? Eu trabalho na PAI, no SEDAP, que é um núcleo. Eu também trabalho na PAI, que é um SEDAP, que é um núcleo dentro da PAI que se chama SEDAP, que é o Centro de Autismo. E tenho também outras coisas fazendo ao mesmo tempo. A PAI veio em primeiro lugar, foi onde eu comecei toda a minha carreira, foi a idealização de um sonho, isso há muitas décadas. E nós temos esse núcleo que desenvolve aí um trabalho educacional e de saúde diferente para pessoas com autismo. Fora isso, eu tenho o consultório, um grupo que trabalha em intervenção comportamental e a plataforma Fortea com os cursos online, treinamento de pessoal. O curso presencial está suspenso, não tenho ideia quando a gente volta. Eu me lembro que uma vez você me disse que esse trabalho começou com a família, seu pai, parece, né? Eu me lembro que É nós conversamos uma vez. isso mesmo. Eu, quando o meu irmão mais velho precisou de alternativas educacionais pela severidade dele, não se tinha escola que aceitasse um menino com aquele grau de comprometimento, né? Na verdade, o meu irmão mais velho, ele nasceu com uma Sim. paralisia cerebral muito grave. Então, as Ah, escolas de Pirassununga, em 1967, 68, não tinha nada. E aí meu pai, até antes, né, para isso. Aí meu pai com a minha mãe, um grupo de pessoas, esse grupo se reuniu e fundou a PAI de Pirassununga. Então eu nem era nascida. E aí por conta desse movimento de pais, sempre tem movimento de pais envolvidos na causa do autismo, né, nesse ativismo. Por conta disso eu nasci lá dentro. E eu tô lá até hoje e construí um ideal com relação à pessoa com autismo lá no começo da década de 90. E desde então, nós estamos aí, dando a cara para bater, como a gente fala, dentro do movimento, né? que bacana. Eu E meu pai está vejo lá até que hoje. Meu pai é mesmo. ainda está lá, meus pais ainda Ele é estão lá. psicólogo, ele Não, também é psicólogo. meu pai é pai de deficiente. Meu pai não tem Hum, nenhuma formação na área. Ele trabalhou com outras coisas, trabalhou no Banco do Brasil a vida inteira, é bacharel em direito, mas foi aprendendo a viver nessa gestão por conta de estar na família com uma necessidade. Então pegou o boi pelo chifre, sabe? Porque quando pega o boi pelo chifre é que a gente vê o que precisa ser feito, não é? Então foi isso que aconteceu na minha família. E aí eu nasci lá dentro, nunca pensei numa outra alternativa para mim, senão trabalhar com a pessoa com deficiência. E o autismo veio para mim em 88 como uma alternativa que tinha ali disponível para mim e eu nunca mais deixei de trabalhar com autismo. É a minha clientela hoje em dia, 100% basicamente. que bacana, que bacana. Eu já vi muitas vezes que você já foi para fora aí, para diversos outros países, né?
com experiência em estudos, enfim. E eu acredito que lá fora as coisas estão muito mais avançadas do que aqui, né, em relação ao autismo, a estudos ou não. Ou aqui Então, também acompanha lá fora. a gente começou com certo atraso, né, Eliseu? A gente já começou com relação ao que acontecia no mundo, o Brasil veio depois, né? Então, nessa condição, a gente também tem um passo atrás com relação às políticas de atendimento para pessoa com autismo, especialmente políticas públicas. Mas, em termos de pesquisa, a gente está caminhando muito bem. A gente tem aí um grupo novo, temos os da velha guarda, eu falo que eu sou da velha geração, né? A gente tem a velha geração que sempre publicou e sempre trabalhou em cima de pesquisa. A gente tem quem faz a tecnologia, quer dizer, quem de fato vai lá e atende a pessoa aplicando a pesquisa. A gente tem melhorado muito. Eu posso ver que nos últimos 15 anos a gente evoluiu muito, mas a gente ainda precisa caminhar um pouquinho mais para ajustar o que a gente tem já baseado em evidência para o que a gente tem baseado na tradição. Porque não nos interessa mais o que está baseado na tradição, aquilo que alguém quis fazer aleatoriamente de uma forma arbitrária. A gente já sabe o que está descrito, o que é importante, o que funciona mais. E essa geração de meninos TEA que vem vindo agora, eles têm a chance de usarmos isso com eles por conta do diagnóstico precoce, que a maioria dos adultos não teve, por conta da intervenção focada em algumas habilidades que são essenciais, que os mais velhos também não tiveram. Então, a gente tem aí uma galera de pessoas com autismo na vida adulta, e os seus dois aí estão aí para dizer, que parece que essa geração vem diferente. Parece que isso vem mostrando, a gente só vai saber disso quando eles crescerem, né? E essas medidas ao longo do tempo precisarão ser tomadas. Mas é uma boa saída para a gente. A gente tem crescido muito em termos de pesquisa do autismo no Brasil. E os que não tiveram esse apoio que agora as crianças autistas, né? Que a gente ouve muito falar em trabalhar com crianças autistas, É. e os adolescentes, Como adultos, se os mais como o velhos não meu, tivessem não mais há, vez, não há né? mais o que fazer, não há como Claro que há. remediar Claro que há. o tempo perdido. Não, claro que há. Na perspectiva comportamental, a gente não trabalha com a hipótese de comportamentos que não podem ser aprendidos, a não ser por circunstâncias muito cerebrais, orgânicas, algumas condições que podem estar concorrendo. Mas é um planejamento que vai me dizer o que seria prioridade, o que ficou para trás e que a gente talvez precisasse voltar um pouquinho ou um pocão para dar espaço para novas habilidades. A gente entende, claro, que quanto mais velho o jovem for, e enquanto criança deixou de aprender alguns comportamentos que pudermos chamar de mais produtivos, ele precisou se virar e ele precisou arrumar um outro comportamento para exibir, que funcionasse daquela mesma forma. E aí acabou pela história de reforçamento, ficando muito potencializado e apareceu muito mais alguns comportamentos que não eram para aparecer, mas eram o que ele tinha para usar. Então, agora a gente precisa entender que tipo de intervenção nós estamos fazendo e o que podemos planejar, programar para ensinar de habilidades essenciais para pessoa com autismo que são mais velhos, que são jovens e adultos. Principalmente os mais severos, né? Que são aqueles que parece que algumas habilidades muito básicas não foram aprendidas. E a vida passou. Precisou tocar o barco aí com o envelhecimento, né? Mas a gente sempre trabalha com as possibilidades de redução de danos, de aumento de segurança, redução de vulnerabilidade, de aprendizagem comunicativa para funcionar melhor no ambiente que esse adulto está. E o máximo de autonomia que a gente puder. Porque virou clichê, mas é real, que os pais não duram para sempre. A lógica da vida é que os pais morram primeiro e que os filhos fiquem. Mas essa é uma lógica que nem sempre acontece. Lá em casa, o meu irmão morreu primeiro. E meu pai e minha mãe sobraram. Então, isso pode acontecer. Nós não temos como prever. Mas a grande preocupação dos meus pais com esse irmão mais velho, por não andar, por não falar, por não ter mobilidade nenhuma, por não ter fala nenhuma, por ser uma pessoa 100% dependente, quem é que vai cuidar?
Quem é que vai ficar com ele? Porque não vai andar, não vai falar, não vai. Ele não tinha movimentos. Como é que a gente vai fazer? Alguém vai ter que ser responsável por isso. E aí lá atrás, lá em 77, 78, ele aprendeu uma comunicação alternativa, onde ele mesmo conseguiu os códigos de comunicação familiar. E foi quando começávamos a entender, inclusive, que ele sabia vários comportamentos que a gente não imaginava que ele sabia. Eu era criança na época. E eu fui treinada para cuidar dele. Então, na falta do pai e da mãe, eu é que teria que fazer isso. Os irmãos acabam assumindo um papel muito importante, porque será, né? E essa era uma dúvida que a minha mãe sempre falava, Eliseu. Tudo bem, ela vai cuidar, ela vai levar para casa dela. Eu cresci com a perspectiva de que quando eu tivesse a minha casa, eu teria que ter um quarto para ele. Não tinha possibilidade de não ter. Tinha que ter. Até que um dia minha mãe conversando com meu pai falava assim, mas será que um dia, quando ela casar, o marido vai querer? Porque não basta eu querer. É o marido que tem que ajudar a querer, porque eu vou agregar alguém. E isso acontecia muito na minha adolescência, na minha pré-adolescência, né, na transição, porque quando ele faleceu, eu ainda era mais jovem, eu tinha 12 anos. E parece que com isso, quando ele morreu, o que acontecia? A gente não sabia mais o que fazer, porque o normal pra gente era aquela realidade. O normal não era viver com uma casa sem um aparato de coisas para estimulação, entendeu? Então a gente, a família do deficiente, ela vive assim, porque é assim que se vive. Então às vezes as minhas amiguinhas perguntavam para mim assim, como que é ser irmã do neto? Eu falava, eu não sei, eu só tenho esse. Eu não sei dizer como não é. É igual perguntaram pro Fiuk, como é que é esse filho do Fábio Júnior? Ele falou, eu só sou filho do Fábio Júnior, eu não sei como é esse filho do homem da esquina. Então a gente não tem como explicar a experiência de conviver com uma pessoa com deficiência, independente do grau, independente do que a pessoa sabe fazer ou não sabe fazer. Porque a gente vai ter demandas sempre para correr atrás e cumprir, né? Mas o seu irmão não era autista, não? Não. Esse mais velho com paralisia cerebral. Nós fomos descobrir que o que deixava o meu irmão mais novo ter com aquela ideia de genialidade que a gente conhece era a síndrome de Asperger, muitos anos depois, quando ele já tinha passado por vários diagnósticos comportamentais, inclusive da própria genialidade. E aí fomos entender que aquilo explicava a vida, o hiperfoco, os interesses pontuais, altíssimas habilidades para um monte de coisa, uma inteligência que é mensurável, mas a gente pode dizer que é incomensurável, é uma coisa além do que a gente imagina, com alguns desviozinhos que foram acompanhando ao longo da história, né, da história de vida. Nada impeditivo para a vida produtiva, nada. Nada impeditivo para a vida social. Mas ajudava a explicar por que um cara com 2 anos e meio tocava piano, como eu que estudei a vida inteira nunca toquei, entendeu? E a gente só foi percebendo isso com o envelhecimento. E uma pessoa super adaptada, você olha e fala, o que sobrou de Asperger nessa cérebro, né, nessa pessoa? Então, assim, convivi com o lado B e com o lado A da deficiência, né? Convivemos com a deficiência e com as altíssimas habilidades. Então, a gente, por um lado, um precisava de extremo apoio, o outro ultrapassou todos os limites de um monte de coisa que a gente entendia para mais. Então aquilo não era nada, né? É como se isso não se explicasse. Hoje a gente sabe que isso tem uma justificativa, a literatura já descreveu, e eu no meio desse grupo aí. Nessa época que descobriram seu irmão, essa pessoa com Asperger, você já estudava autismo? Já estudava tinha... autismo e acendia o red light ali. Falei, isso aí tem um cheirinho aí de uma coisa. E conforme foi estudando, ele próprio falou, queria até deixar um beijo aí pro meu irmão Matheus, meu amor da minha vida. Ele falou, pegou um negócio que eu estava escrito e falei, isso aqui, ó, que eu sei que eu sou. Eu tenho isso aqui. Não sou TDAH, não sou sei lá o quê. Isso aqui explica a minha vida. Isso é a salvação para todas as pessoas que têm consciência do quadro, entender do que estamos falando. Entender. Às vezes as mães falam para mim assim, posso entrar primeiro? Se eu vou avaliar. Para ele não ouvir o que eu vou falar dele. Eu falei, de jeito nenhum. Se ele está num nível de compreensão, ele tem que saber o que acontece com ele. Ele tem que saber. Senão, se a gente for esconder da humanidade o que acontece com uma pessoa, o que justifique na fono, o que justifique na psicóloga?
que justifica alguns ajustes curriculares? Para que justifica fazer? Por quê? E eles perguntam, quando não contam e quando a gente não faz um trabalho de psicoeducação com eles, eles vêm perguntar por que eu estou vindo aqui, ou por que eu estou indo lá naquela moça lá. Eles precisam saber. E isso não é desmerecer, ao contrário, isso é dar para ele a chance de falar sobre isso. E eu sempre, quando vou começar a falar sobre autismo, eu sempre peço licença para falar em nome das pessoas com autismo. Porque eu não tenho diagnóstico de autismo, mas eu estudei isso a minha vida toda. Quem tem pode muitas vezes falar sobre o que percebe de si, e quem pesquisa isso pode falar o que a literatura já viu sobre isso. Então, nós precisamos conversar, as pessoas com TEA com as pessoas não TEA, porém aquelas que estudam, né? Porque aí são Com conhecimentos certeza. diferentes, né? São Com conhecimentos certeza, a diferentes. gente aprende muito com eles. Eu já estive com muitos autistas aí, os chamados autistas leves, né? Uhum, E já viajei com alguns também, a gente aprende muito com eles. Agora, falando um pouco sobre a inclusão desses uhum, autistas, uhum. de modo geral, a inclusão escolar, a gente ouve muita reclamação de inclusão escolar, que não funciona, que não dá certo. Uhum. É, e aí o que acontece? Falta de conhecimento de professores, é problema de estrutura, é problema. Qual que é o problema? Precisa mais É, conhecimento, precisa mais material, estrutura, o quê? precisa tudo Você consegue isso. me dizer? É. Ó, o dia que você resolver essa pergunta, a resposta é me avisa. Que eu também estou atrás dela há 31 anos tentando descobrir por que, que o negócio não vai para frente. Mas a gente já tem algumas evidências. A gente não pode mais falar que não tem formação, porque não tem talvez como a gente precisava ter. Mas a gente já tem mais do que a gente tinha na década de 80, na década de 90, isso vem crescendo. A gente já tem possibilidades de formação. Talvez não tanto quanto como uma política pública. Então, o Estado vai investir na formação do professor para o trabalho com autismo. Mas a gente tem professores buscando essa formação, independente da oferta do poder público ou não. Então, isso já vem acontecendo. Até o número de pessoas que falam sobre autismo. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, a falar sobre autismo, a gente tinha 3 nomes, 4 nomes que falavam sobre isso. Olha hoje, que maravilha, a gente tem muita gente estudando, o que também merece um filtro, né? Que a depender da abordagem que usa, vai contra o que está na evidência científica. Eu acho, Eliseu, que essa dificuldade com a inclusão, ela está ou pode estar bem relacionada com a severidade do quadro e com alguns comportamentos exibidos que podem ser barreiras para a aprendizagem. Então, ainda que não seja verdade que um menino leve não dê trabalho, veja bem, o menino leve, a gente usa esse termo porque o DSM-5 ensinou a gente a falar TEA1, TEA2 e TEA3, né? O TEA1, que seria o menino mais leve, não significa que a leveza desse autismo o impeça de ter problemas de conduta. Na verdade, a gente tem meninos muito leves com muitos problemas de conduta que são barreiras para a aprendizagem. E eu posso ter um menino muito grave com poucas barreiras comportamentais no sentido de disruptivos, de é um menino legal, ele está quieto ali. Só que ele está tão quieto que ele não mostra os comportamentos fundamentais para aprender. Um não dá conta, porque não aguenta, precisa exibir muitos excessos, e o outro pode ter muitos déficits. Então, nós temos problemas nos 3 grupos. Parece ser mais fácil quando o menino chega num nível, dentro do comportamento verbal, ele chega num nível linguístico X que ele consegue ler e falar. Porque aí está mais próximo de quem não tem nada. Agora, isso não significa que aquele que não lê e não fala não precise de um olhar para o aprendizado do que é que ele precisa fazer para se virar na cultura que nós vivemos, no mundo que nós estamos hoje. E não usar esses comportamentos muito ruins. E aí, ruins na perspectiva do senso comum, né? Mas que funcionam para alguma coisa. Agora pensa comigo, um menino que não tem uma determinada habilidade, não consegue fazer um nível de percepção aí, não aponta para as imagens que a gente pede, por exemplo. Ele está faltando, ele está em débito com algumas habilidades para a leitura. Só que o material dele é todo apoiado em instrução escrita.
Tem um texto lá, que é o que não deixa de ser verbal, né? Numa outra forma, na forma de escrita, é um texto. O cara não vai fazer isso. E aí vai depender da minha intervenção para eu traduzir o que precisa ser feito. Continua sendo verbal. No entanto, usando a minha voz, né? Vocal. Vai dar um perrengue aí nessa história. O menino pode começar a ter problemas de conduta, começa a fugir da demanda, começa a apresentar comportamentos que não prestam para aquele papel, mas prestariam para outros papéis, de, por exemplo, se esquivar, porque eu não sei fazer. Então, a inclusão, ela mora nesse lugar da falta de um planejamento que possa olhar para habilidades muito mais do que para uma seriação escolar, um conteúdo propedêutico, algo que olhe para ciências, matemática, porque isso é um conteúdo. Esse conteúdo só vai apertar o play se ele tiver um pré-requisito e os pré-requisitos. Existem comportamentos que são essenciais para a aprendizagem. Então eu penso que a escola, ela está assim. E aí a gente fica esperando, né, a boa hora dele. Eu vi hoje um roteiro para a observação das aulas na pandemia e está escrito assim, consegue concluir a tarefa do começo ao fim no tempo dele. Não é no tempo dele, porque o tempo dele pode durar o dia inteiro. Ou então a gente vê assim, a sua moda, do jeitinho dele, a gente escuta isso, do jeitinho dele, ele fala o nome dele. Mas se ele chama Luiz Fernando, ele tem que falar o som do Lu, do Is, do Fer, do Nan, do Do. Se ele fala cuticute para Luiz Fernando, não tem a função de dizer o nome. Tá errado. Na perspectiva da linguagem da fala do ser humano. Então não existe do jeitinho dele, não existe a sua moda, não existe no próprio tempo, a criança tem. Deixa numa hora ele acorda, né? No ritmo dele ele vai. Não, a vida tem um ritmo que a gente não para. É o construto que a gente conseguiu construir ao longo da história da humanidade. Então isso me preocupa muito. O que está acontecendo nessas escolas? E aí a gente tem dois grupos, né? Escola comum e escola especial, onde ao longo de toda a trajetória da vida e por conta de necessidades que o ambiente pediu, a escola especial se especializou tanto que a escola comum perdeu esse papel, né? E de repente precisou ser também especializada. Então a educação passou a ser especializada, independente de para quem. Não especificamente a escola como um lugar físico, né? E aí tem todo um conceito que a gente precisa reconstruir no Brasil, porque aqui no Brasil a gente ainda tem uma briga, sabe, entre escola especial, escola comum, a mãe que resolve onde vai querer colocar o menino. A gente tem alguns critérios que são nacionais, mas em qualquer outro lugar do mundo a gente vai ver essa convivência ser super pacífica. E o que eu escuto muito ainda, Eliseu, é que as pessoas acham que ir para a escola especial é um bloqueador da socialização. Isso não é real. A gente tem outros espaços comunitários em situações pré-pandemia, vamos dizer assim. E outras possibilidades de ensinar a estar com as pessoas que não exclusivamente dentro da escola. Vou te falar uma coisa, a gente ficou durante muitos anos na mão desse discurso. E o que acabou acontecendo? Lá atrás, quando começou esse movimento todo inclusivista, com muito mais força, a gente escutava assim, ele está lá na escola para socializar. Como se isso bastasse para a pessoa aprender a viver, e não basta. E nem isso eles aprenderem, Eliseu. A gente tem um monte de coisa para dizer, não funcionou para socializar para a maioria Eu da ia te perguntar, não desculpa, funcionou. eu ia te perguntar isso, mas você já respondeu. Eu ia te perguntar exatamente isso, que eu já ouvi muitas pessoas falando, que mesmo se o aluno não aprender, não for alfabetizado, o mais importante é estar lá, é socializar. Eu ia Também é perguntar e já vi a socializar. resposta. Também é socializar, mas eu socializo na padaria, eu socializo aqui com você, com um equipamento diferente. Eu não posso destinar para a escola exclusivamente um papel de ensinar a fazer amigos, porque eu garanto que tem um monte de amigo que você tinha que você não tem mais. E eu garanto que você fez outros amigos, eu, por exemplo, eu não fiz parte da sua infância. E eu só apareci na sua vida, enquanto uma amiga, por circunstância dos dois Lucas. Enquanto não existia Sim. Lucas, você não se preocupava com o autismo. Enquanto não tinha Neto, o meu irmão Neto, enquanto não tinha Matheus, enquanto não tinha Luiz Gustavo, enquanto não tinha... Eu nem me preocupava com o autismo, eu era uma adolescente de 17 anos na faculdade.
estudando psicologia. Eu me preocupava com a pessoa com deficiência, mas o autismo veio pelas circunstâncias que a faculdade me arrumou lá em 88. Então, socializar é um conceito que a gente não define, a gente tem ideia do que possa ser. Mas fazer amigos é estar próximo de alguém, falar sobre os seus pensamentos, é compartilhar coisas com os amigos, é contar as suas novidades, contar o segredo, brincar com, trocar um material. O conceito do que é socializar é muito maior do que só dizer tem um problema na interação social ou não tem um problema na interação social. Então eu preciso ensinar cada pedacinho desse comportamento para eu ter absoluta certeza que é uma pessoa social, uma pessoa que se abre para interações sociais. Então não dá para dar esse papel para a escola, é impossível. A pessoa precisa, o jovem com autismo, a criança com autismo precisa inclusive ter oportunidades de usar esses comportamentos que me mostram que ele está socializando. E muitas vezes está ele a T na sala, o mundo está acontecendo lá fora, está ele lá. Não está existindo, ele está aprendendo algumas coisas, mas a gente deixou dois buracos. Um buraco da aprendizagem, um buraco da socialização. E a escola acabou, ao longo da trajetória, isso é histórico, não fazendo nenhuma das duas coisas. Então, estamos tendo muito estudo para mostrar isso. A gente já está tentando resolver esse problema aqui no Brasil. Eu não tenho essa resposta ainda. Estou tentando formar um panorama aqui na minha cabeça para tentar ajudar os professores. Porque, olha, Eliseu, os professores estão endoidecendo com essas demandas, né? E existe uma outra situação também que eu conheço bem, porque eu tenho, inclusive, na família, eu tenho um irmão autista, um irmão por adoção, minha mãe adotou, e aconteceu com ele, mas acontece com muitos. Assim, o autista, ele é promovido compulsoriamente, eu acho que é assim que se diz, quando vai mandando para frente, mesmo sem estar apto à próxima série. Aí chega no ensino médio, sabendo coisas do primário ou até menos. Isso, verdade, infelizmente, acontece com meu irmão, que chegou no ensino médio. Então, isso não é legal. Porque depende do organismo. É válido. Muitas vezes. Então, porque é o que a gente chama, ele faz uma terminalidade quando a gente percebe que ou é faixa etária, ou é pelo tipo de conteúdo, entre aspas, que não foi condizente com o tipo de habilidade. A gente tem que olhar para a habilidade. Porque para ele saber ler um livro do Jorge Amado, que está previsto no 3º ano do ensino médio, ele tem que saber que Ivo viu a uva. Se ele não sabe nem que Ivo viu a uva, ou não sabe que o I é o componente da palavra Ivo, etc., eu não posso exigir que ele leia um livro do Jorge Amado. Agora, é uma questão de habilidade, é uma questão de diferença entre o quanto eu vivi e o quanto eu sei sobre as habilidades. Porque ler por exemplo, a leitura, ela é o produto de uma série de outros comportamentos, que se não forem satisfeitos, não vai existir leitura. Escrever é o produto, é o que eu vejo de uma reunião de comportamentos anteriores. Então, para isso e para tentar resolver isso, é que existe o que a gente chama de adaptação curricular. Para isso que existem materiais estruturados. Para isso que existe um PEI, e que precisa ter uma relação direta com o projeto político-pedagógico da escola. Se nada disso acontecer, vai acontecer o que aconteceu com o seu irmão. E é uma falha muito frequente de planejamento, metas. Que meta eu espero para o Eduardo no 1º bimestre? Satisfeitas essas metas, quais são as para o 2º bimestre? Mas não é aquilo que está lá na base nacional, porque o menino tem pré-requisitos faltantes, ou desviantes, ou desequalizados. Então, um projeto precisa estar previsto isso para qualquer escola, no projeto político-pedagógico, o que é, inclusive para na PAI, o que é que está previsto para pessoa com deficiência do tipo autismo, do tipo educação infantil? O que é que eu vou experimentar? O que é que eu vou provocar? O que é previsto para isso? Até chegar em que avaliação a escola está fazendo. Que material alternativo, suplementar, eu estou oferecendo? Que tipo de estrutura diferente eu estou colocando? Tudo isso precisa acontecer. Senão vai aparecer lá, se ele sabe fazer uma equação de 1º grau, se ele sabe dizer qual é o ciclo da ameba, se ele sabe fazer a diferença entre a samambaia
sei lá o quê. Totalmente fora da razão o ensino de uma coisa sobre isso, entendeu? Você é especialista em método teacher, né? É como que fala? É Teach, teacher mesmo? Eu não tenho falado certinho. Teacher. teach, teach. Teacher. É do inglês, é uma sigla Desculpa. do inglês. É o Ah, que eu e escolhi aba para. também ou só teacher? A ciência que regula o teach é a ciência analítico-comportamental, É a entendeu? mesma, as duas se Isso, encontram. a filosofia, em termos de radicalismo, quer dizer, da raiz de onde vem, a gente está falando de psicologia experimental, a gente está falando da mesma raiz. Ocorre que a aba virou uma ciência 18, 19 anos depois que o Tite já usava esses princípios, entendeu? Então, o Tite veio antes, aí a literatura foi mostrando, a pesquisa foi mostrando que existiam mecanismos de ensino aplicados de acordo com essa teoria, e ele passou a ser uma ciência. Então, ela veio costurando todas as práticas para a pessoa com autismo. Então, não tem como a gente falar que a gente trabalha com TEACH se a gente esquece dessa ciência comportamental. Então, a gente, que é tudo isso que eu estou falando para você agora. Entendeu? Então, ela Legal. basicamente usa essa costura. Ela é feita porque é fundamentação maior. A gente acredita na teoria da aprendizagem, a gente acredita que comportamentos são ensinados, modificados, reduzidos. Mas aí tem procedimentos para isso. Aí tem E aí recursos você percebe, baseados em evidência. desculpa, existe alguma dificuldade nas escolas para ter acesso e uso desses métodos? Existe. Na verdade, a gente evita falar método justamente para não ter, por não ter Desculpa. uma rigidez. Não, mas é o que o senso comum fala, você está Uhum. coberto de razão, porque as pessoas falam isso, que isso é da saúde, que isso não pode ir para a sala de aula, que isso ele tem que fazer lá no consultório, ou dentro de casa, etc. Porque são princípios. E esses princípios pulam para onde a pessoa for. Eu não posso entender o comportamento humano dentro do consultório de uma forma e entender o comportamento da mesma pessoa de outra forma dentro da sala de aula, entendeu? Então, é essa perspectiva que a gente precisaria ensinar, que é uma forma de ensino baseado na evidência. Então, por exemplo, eu posso aumentar o tamanho de um estímulo, depois eu vou diminuindo a dica que eu estou dando. Isso é uma coisa do material estruturado, por exemplo. Aí eu vou tirando a dica desse estímulo e vou deixando ele mais levinho. Então, a gente faz o que a gente chama de fading. Eu posso aumentar quanto diminuir, né? Eu posso deixar ele maior ou menor. Eu posso pôr cor, tirar cor gradativamente, até que ele não precise mais e fique tudo preto, que é o que está, por exemplo, na cor de um livro. Mas isso é um princípio comportamental. Nível de ajuda, então o tipo de prompt que eu vou dar, eu vou pegar na mão e vou esvanecendo. Qual é o planejamento que eu vou fazer de esvanecimento de dica, né? Que é o fading. Eu ponho minha mão inteira na mão dele, depois eu tiro um pouquinho da força, depois eu vou pro punho, vou pro... O que eu planejei, até que eu não precise mais pôr a mão na criatura. Ele tem que fazer sozinho, o máximo de sozinho possível, ou o máximo sem ajuda possível, que fique só ajuda natural, ajuda que tem no ambiente, que existem. O mundo é feito de pistas, né? O mundo é feito de dicas visuais, especialmente. Auditivas também, telefone, campainha, isso são dicas discriminativas para eu me comportar. E às vezes nem isso a pessoa com autismo resolve entender. Na verdade, não é um problema dele, não é culpa dele. Ele não fez as relações entre o barulho da campainha e vou abrir a porta. Ou o entendimento entre o que eu estou lendo e aquilo que eu preciso fazer para me comportar. Isso são relações de equivalência. A gente vai ensinando, a gente ensina essas relações de equivalência. E aí outras podem aparecer sem a gente ensinar, porque vai fazendo algumas relações aí ao longo da aprendizagem de outras, né? Então, a gente precisa continuar estudando isso, a gente precisa continuar ensinando isso para as escolas, inclusive, que dar aula para alguém não é só pegar o que está previsto no capítulo 2, porque esse alguém que vai receber pode não fazer a mínima ideia do que é o conteúdo daquele capítulo 2. Por isso que as escolas especiais se fortaleceram, né, Eliseu? Porque para a escola especial isso é muito fácil de ser feito. Nascemos para isso. Para ocupar um poder, uma lacuna que não tinha. Entendeu? É verdade. E essas adaptações pedagógicas de aba, enfim, elas acabam servindo também para outras deficiências, porque tem muitos autistas que têm outras deficiências associadas, né? Deficiência intelectual, síndrome de Sim. Down, enfim, elas acabam
servindo para tudo? Sim, se a gente for entender, primeiro a gente precisa avaliar a pessoa. Então, quem vai servir à necessidade da pessoa e não necessariamente a qual deficiência ela responde. Então, se a avaliação funcional me disser que para este momento da vida eu preciso incorporar determinada coisa, isso independe se ele tem autismo ou não. Para o autismo, especificamente, a gente já tem deficiência intelectual, a gente já tem práticas baseadas em evidência. Então, já estudamos autismo suficiente durante muito tempo para saber o que dá certo e o que não dá. A gente já sabe. Que pode ser diferente, e é diferente, do que eu faria com cego. Então, a gente precisa entender onde está a necessidade para a gente poder aplicar. O que eu costumo dizer é que mal não faz. Então, vamos olhar em que nível faz bem. Para ver se a gente não pode. Inclusive, está dando excesso de coisas que ele não precisa. Às vezes ele não precisa de tanta dica desse jeito. Né? Precisa de menos. Às vezes ele está precisando de mais estrutura, às vezes de menos estrutura. No entanto, respondendo a sua pergunta, na grande maioria das pessoas, sim, funciona também para outras deficiências. Acontece que é só a investigação da necessidade vai me dizer se eu vou usar isso ou aquilo. Não tem um pacote, sabe? Uma caixa, isso aqui é do Joãozinho, isso aqui vai... Porque isso só foi feito porque avaliamos ele. Então, a avaliação é que é importante para a gente poder definir por onde vamos começar. Avaliação com a psicóloga e depois o trabalho em conjunto, psicóloga, professora, enfim, outras Olha, todo profissionais. mundo me pergunta isso. Quem é que tem que avaliar para poder começar a fazer ajuste curricular? Todo mundo pergunta isso. Na verdade, nós temos uma avaliação que ela é especialista, então tem uma avaliação que, por exemplo, só o fonoaudiólogo consegue fazer, tem uma avaliação que é só o psicólogo. Por exemplo, se eu quiser fazer um teste de nível intelectual, VISC, só o psicólogo pode fazer. O que pouco, entre aspas, colaboraria, entre aspas, para adaptação curricular. Eu vou ter respostas para dizer como é que os construtos estão todos funcionando ali dentro, deficiência intelectual ou não. E a gente tem um manual, ou não, a gente tem vários manuais que nos ensinam a avaliar habilidades. E isso independe de profissão. E a escola também precisa saber avaliar habilidades. Eu, na minha perspectiva, uma avaliação generalista, onde todos possam verificar o que está acontecendo, é a melhor saída. É o que a gente vê em outros países. Então, a criança, principalmente nos Estados Unidos, mas olha só o que acontece lá, as crianças ficam o dia inteiro na escola, né? Então, eles entram às 9, saem às 2h30 da tarde, 3 horas da tarde. Então, tudo acontece dentro da escola no período que ela está na escola. Facilitaria muito a nossa vida se aqui fosse assim, entre aspas. Mas a nossa cultura educacional é diferente. Essa coisa de saúde, o que cabe à saúde, o que cabe à educação. Eu costumo fazer um relatório, o grupo a gente faz uma avaliação, e a depender do que a gente quer, um determinado roteiro ou outro, fazemos algumas orientações para a escola, e a escola colabora, precisa colaborar com essa avaliação, para a gente montar o que seria melhor para ele, né, em termos de planejamento. Digo, além que na escola pública nós temos o serviço de educação especializada, então às vezes tem um coordenador de AEE, isso varia de município para município, até de estado para estado. Esse grupo também é mão na roda para poder ajudar os professores em sala de aula. Não são os únicos responsáveis, mas são responsáveis também por isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existem muitos autistas que fazem uso de medicações prescritas por psiquiatra, neuro, e em algum momento pode acontecer alguma interferência positiva ou negativa nesse trabalho de adaptação, de LABA, enfim, desse trabalho Por conta do da remédio, você psicologia. fala? Isso. Então, Acontece, medicamentos acontece alguma interferência? depende. Qualquer remédio pode causar interferência, não só os remédios, esses que agem diretamente nessas áreas. Eu posso tomar um Ah, é? Sonrisal e isso interferir em alguma coisa. O médico vai prescrever um medicamento justamente para um determinado sintoma. Não, né? A gente sabe que o remédio para o autismo não tem. Tem remédio para desatenção do autismo, para agitação do autismo, para insônia do autismo. Mas para o autismo não. E o cérebro pode tudo, Eliseu. O cérebro consegue fazer muitas coisas.
Pode ser que a dosagem deixe o menino mais sonolento. Esses dias eu atendi um menino que estava tomando risperidona e acendeu um negócio que ele comia tudo o que ele via pela frente. Então ele passou a comer 20 vezes mais do que ele comia antes. A única explicação da mãe foi o que ela me falou, que o médico falou, foi o uso de um determinado medicamento. E nesse caso era risperidona. Mas eu conheço milhões de crianças que tomam risperidona que não tiveram esse efeito. Então não dá para dizer diretamente essa adversidade do medicamento, porque às vezes, e na maioria delas, o benefício é melhor do que o problema que ela poderia causar. Mas é óbvio que quando o organismo é exposto a alguma substância, qualquer uma delas, pode haver alguma interferência. Então, tanto é que as mães me perguntam, ele vai aí amanhã, eu dou o remédio normal ou eu suspendo o remédio? Eu digo, vida normal. Quem sou eu para dizer? O médico que vai dizer se vai parar de tomar remédio ou não. Mas eu preciso vê-lo dentro da naturalidade que você está nesses últimos 2 anos. Então, pode acontecer de ter alguma interferência. Como não? A avaliação médica que talvez ajudasse a responder melhor isso. Entendi. Agora, a gente falando de autistas, muitas vezes a gente fala do autismo severo, nível 3, né? Tem muita gente que fala, não, aquele é muito grave, aquele não tem jeito, aquele precisa ficar internado, ou no hospital psiquiátrico, ou numa clínica, não tem como socializar ele, não tem como trabalhar ele. Eu acredito que a sua visão é outra, né? Então, ou não, existe ou existe o autista que é impossível? Não, nada é impossível. Nada é impossível. Existem condições adversas. Agora, a gente tem que pensar a primeira coisa, Eliseu, segurança da pessoa e de quem vive com ela. Às vezes, eu já tive experiências de pessoas com autismo que não tinha um copo mais dentro da casa da pessoa. Já vi Eu já vivi essa casos. experiência. Então, e às vezes, para os pais terem qualidade de vida. Estou te vendo. Sim, estou aqui. Você deu uma Estou te vendo. travadinha, mas você já voltou. Então, Não, estou então te essa vendo. coisa de internar ou não internar, primeiro, sempre um médico nessa equipe, para a gente saber. E mais que isso, será que viveríamos melhor? Eu vou dizer para você, eu tenho muitas famílias cujos filhos já foram internados ou ficaram em residências, etc. E melhorou a qualidade de vida. O pouco tempo que eles se viram. Eu conheci uma família que eles ficaram 4 meses sem ver o menino. No 5º mês, no X mês lá que eles voltaram, foi o melhor encontro que eles puderam ter. Que o menino não estava pelado, o menino aprendeu a comer, o menino estava com cara de uma pessoa, não estava mais com cara de doente, estragado. Eu costumo falar isso para os pais, eu tinha um professor que falava sempre isso. Não se estrague, falava para os meninos. Eu não estava nem entendendo, mas ele falava isso. Não se estrague, vamos arrumar esse cabelo. E permitir cortar cabelo parece uma besteira. Mas tem jovens que não deixam a gente encostar nada neles. Como é que vai tomar banho? Como é que eu vou ensinar a passar bucha se ele me soca? Então, que vida vive um pai e uma mãe como esses, vivendo nessa exposição? E não vem me dizer que o sofrimento é menor, porque o sofrimento é muito maior. É melhor a dor da saudade, é muito melhor a dor da saudade, que depois a gente recupera essa saudade. Então, a minha preocupação com relação a ambientes terapêuticos que vamos ter que ter, residências nós vamos ter que assistir essas pessoas para a vida adulta, é o que fazer lá dentro. É isso. Quem é a equipe, o que está sendo feito, medidas de segurança, quem é que está ali nos turnos, como é que estamos ocupando e o que estamos ensinando. O que é que nós estamos ensinando para esse jovem adulto que está, por várias razões, momentaneamente afastado da família. Essa é a minha preocupação. O grande detalhe é esse, porque eu já tive em diversas instituições
em Uhum. que era somente a medicação, sim, importante a É, medicação mas não havia mais nada, era é. medicação e cuidados, comida, banho e remédio. Então, a Basicamente era medicação, isso. olha só, o remédio, ele É é importante, com coadjuvante, certeza. ele é um coadjuvante, Sim, sim. mas ele não ensina nada. O remédio não ensina um comportamento. Quem ensina é o instrutor, quem ensina é o ambiente. Então, um remédio sem a instrução de alguém, sem o apoio do treino do que a gente quer ensinar, ele é um remédio e ele age numa porcentagem X sobre a resposta que a pessoa vai dar. Agora, o medicamento preparando esse organismo para aprender, aí o casamento é muito mais fácil e mais duradouro. O comportamento dura mais, entendeu? Então a gente precisa tentar ajudar a responder essas perguntas, Eliseu. Você faz pergunta só difícil para mim. Eu vou ver se eu consigo fazer uma fácil agora. O trabalho de adaptação com os autistas deve envolver a família também, não é? Sim, deve envolver, É, principalmente agora, na pandemia. Porque a gente vai ter que mandar para casa, a escola tem que mandar para casa algo para ser feito. E não basta mandar para casa. Tem que mandar para casa e a família tem que medir. E não basta devolver para mim pronto. Eu preciso saber como que foi a instrução, onde teve mais dificuldade, conseguiu ou não conseguiu fazer com ajuda, sem ajuda, para eu mudar o bloco de coisas que eu vou mandar daqui 15 dias, daqui uma semana ou amanhã. Então a gente precisa monitorar o que está sendo feito. Por isso que eu digo que os professores estão enlouquecendo. Essa carga de trabalho para os professores não estava previsto, quer dizer, não estava previsto nada disso, né, para nós. Aumentou demais, porque eles têm que dar conta do online. Tem crianças que não fazem, jovens, adultos, que não estão no online, estão no híbrido, vão de vez em quando, para parar tudo, volta tudo e o professor continua fazendo coisas, continua existe uma fazendo dificuldade, material. existe uma dificuldade maior para os autistas em relação às aulas remotas Sem ou não? sombra de dúvida. Opa! Sem sombra de dúvida. Eu tenho aqueles que estão amando, porque ficar em casa, não conviver com as pessoas, não ter que se expor é o melhor da vida para a vida deles, eles estão adorando. Outros estão odiando, porque o computador não é mais para ver Netflix, o computador é para usar aula, né? Mas na verdade, alguns comportamentos que fazem do autismo uma condição com algumas barreiras comportamentais, isso faz com que eles não tenham comportamentos essenciais para acompanhar a aula online, entendeu? Então eles vão começar Tá a dar certo. trabalho aí. Ô, Márcia, bem-vinda! Na Falando hora de em ir aula, embora, você Márcia chegou? apareceu. Na hora de ir embora, Gente, você chegou. me desculpa, assim, 20 horas. Eu, assim, o meu fuso horário tá totalmente. Eu até expliquei hoje para Eliseu, porque tá acontecendo umas situações aqui. Eu não sei se você tá a par, professora. Me desculpa, mas me desculpa mesmo. Não tem Me problema, desculpa você de coração. não E tem problema. É sempre bem-vinda na nossa conversa aqui. eu tomei um baita susto, assim, por conta do horário, assim, porque eu totalmente me perdi. Mas, gente, pelo amor de Deus, me desculpa quem está acompanhando a live, me desculpa mesmo, me desculpa, Eliseu, mais uma vez, tá? Acontece. Nós estamos Eu já Eu falei levando. tô demais, agora eu vou deixar a É, Márcia falar um pouquinho com porque eu você. tenho outra daqui a pouco, tá? Daqui a eu tô pouco eu Tá tenho uma certo. reunião aqui, envergonhada, então eu gente. emendo uma na outra, Professora, assim, ó. Eu conversei com o Eliseu, eu falei, Eliseu, professora, é às 9, não é? Ele falou, não, é às 8. Eu falei, putz, às 9 é de outro. Então, já tô me confundindo Tá tudo. certo. tá, Eu mas vou. aqui vai dar 20 horas, então, falta 10 O minutos para horário é 20 horas. diferente. É, Mas, eu Márcia, sei. conversa um pouquinho aí com a Não tem professora, com problema a mais. Maria Elisa. Então, professora, então a gente, onde é que vocês estavam Ah, nós para a já gente fomos poder? internados, nós já saímos, nós já fomos para a escola, nós já saímos da escola, nós já fomos para tudo quanto é lugar, até para os Estados Unidos nós já fomos, para outros países, né, Eliseu? Nós já falamos de tudo, Márcia. A gente estava falando agora dos problemas que a gente está vendo na pandemia, se parece estar sendo difícil para as pessoas com autismo. Eu estou dizendo que para os que eu acompanho, sim, teve uma porcentagem pequena, 20%, que se deu bem. Todos os outros Uhum. 80% estão se dando mal, já de saco cheio. Eles falam, os que falam para mim, não suporto mais, tanto é que a maioria já está voltando. E aqueles que falam, não quero nunca mais ir para a escola.
que são os fiéis defensores do ensino domiciliar, que eles são fiéis defensores, né? Eu conheço alguns que são. Então, paramos aí, estamos falando dessas barreiras que a gente tem. Então, assim, por aqui não está muito diferente, não, né? Porque, assim, uma Eu vez que quebra a sei. rotina, acaba tudo, né? Então, assim, para a gente convencer pais e crianças, assim, porque para eles é uma forma diferenciada de aprender. As aulas remotas, aqui, por exemplo, não está tendo aula presencial, só aulas remotas através de rádio. Aqui é uma cidade, interior do Amazonas, né? E através de grupos de WhatsApp, né? Então, assim, é uma forma diferenciada. No caso dos autistas, assim, é bem complicado. Eu ouço vários, muito assim, das mães, assim, dizendo assim, eu não vou deixar minha filha pegar no telefone porque chega, dá aquele horário da aula, aí um monte de criança, as coleguinhas falam assim, boa tarde, boa tarde, professora, fulano presente. Se a Maria ouvir, ela vai achar que aquilo lá é uma brincadeira, e aí ela vai pegar o celular para aquilo lá vai virar uma festa, então não vai acontecer a aprendizagem. Então, assim, esses métodos, né, assim, têm sido relevantes para alguns, é claro que funciona, mas para a maioria não funciona, não. Infelizmente não funciona. É claro que a gente gostaria. Aqui em casa eu estou dando um jeitinho aqui com a ajuda de uma professora, está adaptando as atividades, me ajudando. Mas é assim, presencial, tomando todos os cuidados possíveis, porque de outra forma não consegue. É a realidade que a gente vive. Basicamente, isso é Exatamente. comum no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil também, não. Tem acontecido no mundo inteiro, isso aí. Mas, professora, se essa questão, ele faz assim uma pergunta agora, assim como a senhora psicóloga também, essa questão de eu vejo que alguns profissionais eles estão assim normalizando essa questão de que vai ficar alguém, todo mundo vai ficar com uma consequência da pandemia. Muitos vão ficar depressivos, muitos vão ficar, vai ter uma mudança radical. Eu acho sim, com certeza, isso vai causar. É uma grande transformação que o mundo ele está passando, o mundo inteiro, uma pandemia. E aí, só que eu acho assim, eu não acho legal normalizar isso. Eu acho que é bom acrescentar assim, na vida das pessoas, dos pais, assim, a gente já vive uma vida assim tão diferenciada, situações assim tão peculiares. É preciso que se faça um trabalho com essas famílias, eu acho pertinente. Eu até sinto essa necessidade, um trabalho de que assim a gente pode voltar não à vida normal. A gente não sabe se vai voltar, o que vai ser normal, o que sempre é normal para a gente. Mas eu acho que precisa ser feito um trabalho voltado para isso. E a senhora, como psicóloga, a senhora poderia assim, falar alguma coisa sobre isso, e até me consolar como mãe, porque nesse momento eu me sinto assim, totalmente assim, deslocada, assim, no que pensar, o que vem para o futuro, como é que vai ser, porque hoje eu tenho um filho que eu consigo adaptar a atividade, e eu tenho um filho que ele não está fazendo, praticamente está sendo assim, zero de alguma coisa que ele possa se entreter, de alguma forma, nesse sentido. Então, Márcio, o que eu tenho para te falar? Não sou eu, é a literatura. O que já está descrito? Eu sinto te informar que nós vamos ter efeitos muito maléficos, já estamos tendo. Na casa da psiquiatria, principalmente. Na casa do metabolismo, na casa de tudo quanto é lugar. Porque nós estamos comendo errado, dormindo diferente, o nosso ritmo de vida mudou, a gente deixou de usar roupa que a gente usava, isso deprimiu algumas pessoas, a maioria, isso causou distúrbios de ansiedade em todas as pessoas. Isso não é do autismo, isso é do ser humano que está exposto a essas circunstâncias. Nós vamos colher o efeito da crise econômica, mas a gente tem uma luz aí que é a tal da vacina, né? Eu já tomei minhas 2 doses. Essa é a coisa, a gente precisa entender que se não houver isso, nós jamais teremos uma vida como a gente tinha antes. Então a gente precisa continuar se prevenindo, etc. Isso significa que pode ser que quem ia fazer 15 anos esse ano não tenha festa, com absoluta certeza. Isso pode ser que o desfile de 7 de setembro não aconteça de novo. Pode ser que não.
E o imprevisível é que deixa a gente mais angustiado e isso aumenta mais a ansiedade. Porque o que é previsível, isso é usado muito, a teoria que a gente usa para a pessoa com TEA. Previsibilidade, estrutura, organização. Pensa quando a gente está num mundo que não tem mais previsibilidade, que a gente teve que organizar de outra forma. Isso vai ser um disparador para um monte de coisa. Então, eu não sei responder, não sei nem se eu posso acalentar seu coração, porque eu também não tenho essa resposta. O que eu tenho é uma perspectiva de esperança, essa é uma virtude que eu sempre tive a minha vida inteira, de que nós vamos progressivamente retomando o mais próximo do que tínhamos. Ainda não sei dizer se nós vamos conseguir fazer algo muito, muito próximo agora, exatamente como era. Eu sei que não. Isso é um efeito que eu estou sentindo, por exemplo. Meus cursos presenciais estão 100% suspensos e eu não sei se esse ano eu volto a dar algum curso presencial. Eu não quero dar nenhum curso presencial esse ano. Eu tenho medo da pandemia. Né? Vivemos isso aqui em casa. Aqui dentro de casa quase perdemos minha mãe. Então eu não vou me expor. Se alguém quiser, vai ter que ser online. Ah, mas é só para mim. Sinto muito, eu não vou fazer e me expor a esse risco, porque eu ainda quero viver alguns anos. Eu tenho 50 anos já, mas eu espero viver pelo menos mais uns 40, 50 anos também. Tá Então, eu não sei te dizer o que nos espera, mas eu sei te dizer que existe uma coisa que a gente precisa fazer. Nos mobilizarmos para que a gente consiga, juntos, passar por esse momento. E isso não é eu, você e o Eliseu. Isso somos todos nós que estamos aí envolvidos com a causa do autismo. Porque tem pai e mãe, assim como os professores, que estão pirando com a criança. Perdeu o emprego, não tinha o que fazer, ficava lá. Porque com quem que eu vou deixar? Eu tenho mães que têm 3 filhos com autismo. Como faz? Perdeu o emprego, precisou cuidar, adoeceu, tem que vir alguém, não tinha orçamento para colocar, virou o mundo de cabeça para baixo. Mas eu tenho fé que se a gente for conversar sobre isso o ano que vem, nós vamos falar, lembra, Márcio, que eu falei que a gente não conseguia, né? Olha hoje como a gente tá. Isso é uma virtude da esperança, que meu pai sempre ensinou. Não tenha esperança, tenha pelo menos um mínimo, que desse mínimo a gente cresce, faz isso parecer mais. É o que o meu coração manda falar, não é nem cientista, agora eu tô falando eu, Maria Elisa, que experiências eu gostaria de viver nesse próximo ano. Então é isso, né, Eliseu? Eliseu, como é que você se sente diante de uma declaração dessa? Porque, assim, é bem difícil a gente pensar no futuro, né? Já era difícil eu converso com várias mães que têm filhos com deficiência e qual é o nosso maior medo? A gente ir embora e os nossos filhos ficarem. Sim, nós estávamos falando sobre isso. Exatamente. Isso acrescenta assim o nosso sentimento de impotência. Exatamente. Impotência, né, em saber o que vai acontecer, o que a gente pode fazer. Então, assim, a todo momento a gente procura, fica tentando procurar uma resposta ou então tentando fazer alguma coisa, consolando uns aos outros, então criando métodos, estratégias, né? Aqui onde a gente mora, a gente passou, graças a Deus, eu creio que está amenizando pela segunda onda da pandemia. E foi bem difícil, eu acredito que vocês acompanharam aqui no Amazonas, começou por aqui, né? Então tudo vinha dificultar pela questão geográfica, são os rios que trazem materiais e tudo mais. Então, assim, foi um momento assim, de terror para a gente. Graças a Deus que a gente está superando tudo isso. Mas, assim, os próximos dias, eles vêm ainda com essa imprevisão de tudo isso, de todo esse sentimento carregado. E a gente haja de fazer a psicoterapia, né? Para aguentar, tem que fazer a psicoterapia. Se a gente com fé em Deus, dias melhores virão. A gente vai dar conta disso. Ô, Márcia. Desculpa. Oi. Eu vou ter que liberar a Maria Elisa agora, que eu acho que ela tem um compromisso agora. Eu tenho compromisso agora também. Não é ao vivo, mas o pessoal também. Eu tô com um olho no gato, um olho no rabo, um olho no peixe. Tá certo, desculpa, eu acabei me alongando. Não, eu que agradeço, não tem problema nenhum. Você quer se despedir dela? Eu, da Márcia ou a Márcia de mim? As duas. Márcia, ó,
Tomara que a gente possa conversar melhor, com mais calma, numa outra oportunidade. Eliseu, o que você precisar de mim, você só me provoca com antecedência. A Eu gente volta a agradeço muito. conversar. Estou sempre às ordens de vocês, estou sempre à disposição do que vocês Muitíssimo precisarem. obrigado. Tá bom? E tô te esperando Eu aqui em Piren, você tá por escutei que uma hora de mim. me perdoe, eu acabei te explorando muito com diversos Não, de assuntos, jeito nenhum, eu estava mas foi muito preparada bom para te te receber ouvir. aqui. Eu estou Tá preparada para bom, muito conversar, obrigado tá? mesmo. Tá, Boa muito noite, obrigado. gente. Boa noite. Tchau, Tchau, Até tchau, tchau. boa logo. Tudo de bom para noite. vocês. Até a Tchau, Beijo. próxima. tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Espero uma nova Beijo. oportunidade. Tchau, Teremos. tchau. Tchau. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. E agora, Eliseu? E agora? Eliseu, sinceramente aqui, de verdade, meu amigo, eu não sei o que aconteceu, mas Você eu tô... dormiu. Você tá Não, com eu cara não... de quem tava Eu dormindo. dormi no ponto, né? Eu dormi no Oi? ponto. Eu dormi no ponto, né? Eu dormi no ponto. Pois é. Pois é, menina. Mas a gente marca outro dia, uma outra live para a gente conversar de novo. No mês de maio agora tem o Dia das Mães, a gente fazer uma live com as mães, com Não, Eliseu, você, com a fica aí um família. pouquinho agora só para passar o susto, porque eu tô Não, com tudo bem, eu não susto. estou indo embora, não. Eu não estou indo embora, Fica um não. pouquinho só para passar o susto, porque eu realmente fiquei assim, meu Deus, eu perdi o horário, eu tô... Onde eu estou? Quem sou Eu te eu? chamei Aonde várias vivo? vezes. Eu chamei você várias vezes. Então eu fui ligar a minha internet e a Camille estava me pedindo, Márcia, entra na live, por favor. O Eliseu tá chamando. E aí nossa, meu Deus do céu, perdi o horário. Perdi o Mas horário. fale um pouco aí, então. Ó, vamos conversar um pouco, então. Fale um pouco aí do seu menino, como está sendo essa época de pandemia, se ele continua estudando ou não, parou. Então, Eliseu, é assim, nada diferente do que as outras famílias possam estar passando, tendo uma deficiência ou não. Eu vou colocar aqui o fone de ouvido para ficar melhor para a gente. Só rapidinho. Só um minutinho. Eliseu, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, então tá. Nada muito diferente, acho que nada diferente do que todo mundo está vivendo nesse momento, né? Então, assim, eu comentei, fiz um breve comentário sobre questão de aprendizagem das crianças aqui. Como o nosso tema era adaptação das atividades pedagógicas, eu acho assim importante. Hoje eu marquei você numa publicação de uma professora, né? Que ela estava indo entregar as atividades do aluno, né? Todas adaptadas. Então, assim, eu acho que no meio disso tudo, no meio disso tudo que a gente vive, né, a gente tem que, o que mais as pessoas falam, assim, é aprender a se reinventar, né, em todos os aspectos, assim, como ser humano, quem era dono de grandes supermercados, então, hoje comercializam seus produtos através de delivery, quem, enfim, todo mundo se reinventando. Então, essa questão de aprendizagem, escola, e eu vejo que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos pequenos, jovens, adultos, enfim, eles são um público-alvo que podem ser bastante Fala um afetados pouquinho mais já. alto. Fala um pouquinho mais Eles, alto. eles podem ser bastante afetados com essa questão de mudança. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo Agora sim, melhor? melhor. Bastante afetados com essa mudança de tudo que afeta não só as pessoas que já carregam alguma condição, mas principalmente por essa questão de já terem uma vida muito limitada, né? Aqui em casa era assim, a gente vivia determinadas limitações por conta deles e quando veio a pandemia ainda limitou ainda mais. O meu filho ele não terminou o nono ano porque veio a pandemia, 2020.
acabou a escola. Ele está sem escola. A questão das atividades, quando eu falo atividades adaptadas, elas são previstas em leis, elas são previstas nas normativas, tem lei brasileira de inclusão, né? Então, assim, eu acho que tem que se buscar. Então, até onde não alcança esse processo de inclusão, há métodos que se busca, que possa se buscar para isso, para que isso seja realmente, venha realmente acontecer. Um aluno com Mas deficiência. existe. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mas existe aí em Parintins alguma dificuldade em algum momento no acesso e uso dessas adaptações nas escolas? Você já em algum Tem, momento. tem sim, tem sim, tem. Eu não posso falar se há 100%, né? Porque hoje os meus filhos, eles estão, um estuda numa escola e o outro não estuda mais, não está mais estudando. E eu não sei como eu posso responder por mim, Márcia, como mãe, né? Mas eu não sei se isso está chegando em todos, né? Aquela situação de atendimento, de terapias, assim como sempre foi, assim, a gente pode responder como família, mas a gente escuta muitos relatos de outras mães Não estou te ouvindo. que não chegam. Agora tá bom? É um jeito aqui. Vou colocar o fone de ouvido para ficar melhor. Tá bom agora, Eliseu? Tá bom Melhorou agora? um pouquinho. Sim, Melhorou? Tá bom. melhorou. Então, é isso. E, assim, eu valido muito. Sempre te falei que eu valido muito, não só porque eu sou professora, mas porque eu sou mãe. E essa questão da inclusão, ela reflete em tudo isso. A criança, o aluno com deficiência, ele só está realmente incluído quando essas atividades elas estão sendo adaptadas. Não, ele só está integrado na escola. Não está me escutando, Eliseu? Não está me escutando? Não? Baixinho, tá Tá baixinho. baixo? Eu acho que eu vou tirar esse fone. Tá escutando agora? Agora sim. Desculpa, eu não estava mesmo. Então, você estava falando o quê? Você falou por último agora, perdão. Estava falando mais ou menos essa questão de que. Eu não sei, eu falei tanta coisa. Falei tanta De coisa. adaptação, Mas, assim, de. tudo que se resume essa questão de inclusão, sim, essa questão da inclusão dos alunos com deficiência sempre vai exigir adaptação, porque uma vez que o aluno ele ingressa na rede pública, ele vai necessitar das atividades adaptadas. Ele vai necessitar, porque senão ele só vai estar integrado, ele não vai estar incluído, realmente. Né? Então, assim, e outra preocupação que os pais têm muito também, que alguns professores já tentaram para isso, porque na educação infantil se trabalha uma modalidade, depois eles passam para o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, e aí vão, né, vai evoluindo e os professores têm que ter o cuidado de não infantilizar as atividades, né? Vai haver essa necessidade de estudar história, geografia, uma outra língua, o espanhol, o inglês, e aí como é que faz essa adaptação? Como é que faz essa adaptação? Eu me lembro de um ano que o meu filho, a gente chegou, eu fiquei assim pensando, né? Queria até perguntar da professora como foi que ela conseguiu extrair aquela nota, uma nota, era a nota mais alta que ele tinha. E justamente era em língua inglesa. E sendo que ele não fala, né? Como foi que ela percebeu que ele tinha, como foi aquela trajetória de tudo para ele conseguir aquela nota. Era a nota mais alta dele no boletim. Eu me lembro que era 9,5. E aí era língua inglesa, uma outra língua. Eu disse, nossa, como que isso foi acontecer? Mas, enfim, são as coisas que a gente... Como ele tinha notas, assim, bem assim, bem dentro do... E eu via as atividades dos outros professores, eu fiquei, assim,
em alguma coisa, né? Sempre fica, então vamos deixar. Eu já tinha a fama mesmo daquela mãe de cobrar, 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 cobrar o tempo todo. Então eu deixei, mas assim eu falo para reflexão, reflexão dos professores. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas quando a gente se propõe, a gente tem que buscar. Né? Hoje, quem estuda uma licenciatura, está estudando, está formando licenciatura em português, em matemática, história, geografia, ele vai lecionar. Eu estou sem fone agora. Eu tô Agora sem. sim, mas a sua voz tinha sumido, agora eu estou ouvindo. E aí, é claro que com as leis de inclusão, em algum momento, ele vai chegar numa sala de aula e ele vai se deparar com um aluno com deficiência. Ele vai se deparar com um autista, ele vai se deparar com um surdo, ele vai se deparar com um aluno com TDAH. E aí, o que ele vai fazer? Vai fugir desse aluno? Não tem como, né? Eu estava dizendo, desculpa, eu estava dizendo para Maria Elisa o seguinte, que acontece muitos casos, inclusive eu tenho um caso na família, de que o autista ele vai sendo promovido compulsoriamente para a série seguinte, sem estar apto, sem aprender, e chega até o ensino médio com conhecimento do primário. E aí muitas pessoas falam que mas é importante que ele está se socializando na escola, mas você acha isso legal? O que você, como que você vê isso? O simples Então, fato de socializar é importante, mesmo não conseguindo um conhecimento de acordo com o ensino médio ou que que ele foi promovido. eu tenho a seguinte opinião, Eliseu. Aqui, por exemplo, meu filho ele é um exemplo disso. Ele teve, teve aprendizagem, sim, não acompanhou o currículo da escola, conseguia ir para a escola, ficar as 4 horas. Foram algumas vezes que ele não conseguiu ficar por alguma coisa, crise. Mas assim, se eu tivesse desistido, como eu via que ele gostava de ir para a escola, se eu tivesse desistido, ele não teria tido nada além da escola. Porque assim, se eu disser assim, que se eu acho assim, eu acho bacana que ele só precisa da socialização, a socialização foi suficiente, eu vou estar mentindo para você. É claro que eu queria que ele tivesse sido assistido por outros métodos, outras terapias que talvez desenvolvesse a fala, outras habilidades dele, talvez ele viesse a desenvolver, talvez a escrita, né? Também, ou de alguma forma, conheço alunos que conheço pessoas com autismo que eles não escrevem no papel. Hoje eles já escrevem no papel, mas eles começaram escrevendo no computador. Começaram escrevendo no computador. E aí hoje passou a escrita para o papel. Mas assim, receberam outro estímulo. Estudaram em outras escolas, tiveram outros professores. É assim, porque quando há a transição de escola para escola, de professor para professor, tem aquele que acompanha, aquele que segue um protocolo das normas e tem o outro que talvez ele acha que aquilo que ele fez, como é um pouco difícil, o aluno com autismo, ele às vezes demora a dar uma resposta, é muito instigante para a mente do profissional. Então, assim, ele talvez não consiga e o professor fique cansado e ele desista, fica pelo meio do caminho, aí fica na socialização, mas ele consegue ir no banheiro sozinho, ele consegue, ele pega o copo e se serve água, isso é muito legal. Esses são as AVDs que a gente estava falando, que ele agora recebe um outro nomezinho que eu não estou lembrada. As atividades da vida diária é um outro nome agora. Então, isso é uma responsabilidade da família, né? Cuidar dessa criança, ensinar a tomar banho, ensinar a amarrar um tênis, abotoar uma camisa, escovar os dentes, essas habilidades aí. A escola, ela tem uma responsabilidade de formação intelectual. Então, eu
Claro que se tivesse outras opções, eu teria também corrido atrás para que ele pudesse desenvolver mais. Socialização foi boa? Foi boa. Foi boa sim, foi muito significante para a vida dele, para as nossas vidas também, como família, mas eu te digo que isso não é tudo, a gente precisa de outras coisas também para complementar. Das Com certeza. as atividades multidisciplinares, por isso que a gente fala que na aprendizagem, né, no tipo de aprendizagem. Dei uma gaguejada agora. Pois é. Você já deu aula para autista? Nervoso ainda não passou. Oi, Você, Eliseu. você, como professora, já lecionou para autistas? Não, mas aqui em Nunca? casa era uma escola, sempre foi uma escola. É Sim, assim, aí você na lecionava só para o escola, seu filho na ou vinha escola, outros? na escola não, talvez, porque assim, eu vou falar que a minha percepção diz assim, como sempre fui muito vista assim como protetora dos autistas e que vai até o fim, e pelas mães e pelos pais, e assim, vai atrapalhar todo o processo. É melhor não. É melhor não, porque senão complica. Mas, assim, a escola como um todo, ela faz parte do processo de inclusão. Isso precisa ser entendido. Eu posso estar lá na sala do primeiro ano, do primeiro ciclo, e tem um aluno lá no quinto ano. Eu, como professora, como parte daquela equipe daquela escola, eu posso é o meu dever, enquanto profissional, incluir também, conhecer, me aproximar desse aluno, dessa família, sendo que eu tenho, assim, eu carrego comigo uma responsabilidade social. Por ser mãe, naturalmente, né, o que a gente está fazendo aqui? A gente não está trocando experiência, a gente não está contando aqui o que a gente vivencia. Por que eu não vou, eu não posso, dentro de um espaço da escola, eu não posso chegar, me aproximar daquela família e compartilhar um pouco do que eu já vivi, sendo que aquela família está precisando de apoio, né? Eu vejo isso como uma responsabilidade social. E, assim, é isso. E sempre vai ser assim. Oi? Travou, tu estava travado aí. Travou, Tava travou. travado. A internet. Eu acho que É, foi aqui, a internet sumiu, caiu. Eu tinha como é que perguntado tá para o você o tempo aí, seguinte. Eliseu? Aqui tá quente. Oi? Como é que tá o tempo aí? Aqui tá quente. Aqui estamos com 14 graus. Nossa, eu ia estar aquela Sério? história, né? Tá frio? Difícil, né? Difícil. O passeio difícil, né? A viagem de avião, toda aquela historinha que eu já te contei. Aí eu Faz desafio, né? parte. Tu vem pra Você cá di... e faz um passeio de barco. Oi? Naquele ritmo lá, naquela adrenalina lá. O passeio de barco naquela adrenalina. Só vale se for assim. Se não for, nem vale. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que a sua casa sempre foi uma escola, mas uma escola para o seu filho ou outras crianças vão Não, aí, pro se meu acaba filho, lecionando? pro meu filho, né? Pro meu filho, porque assim, eu sou dona de casa. Sou dona de casa, as mulheres, assim, eu não sei se todas, mas eu acho que sempre, a grande maioria, né? Mesmo que elas tenham uma vida profissional, quando elas chegam em casa, elas são donas de casa, vão para a cozinha fazer comida, vão lavar roupa, passar roupa. Então, assim, eu não Falei que eu tinha também. até.
Oi? Eu Oi? disse para a Camila que vocês parecem madame. Madame? Madame? Então, é assim, então, quando eu falo assim que aqui em casa era uma escola, eu tive esse momento, sim, de fazer, produzir os materiais para fazer, para ajudar a professora também. Ela precisava de ajuda, então eu tive que tirar. Então ela orientava, dizia assim, Márcia, tem que preparar um cantinho para o Miguel também, um cantinho que vai ser terapêutico para ele. Porque na hora que ele sentir vontade, deixa lá um cantinho com os materiais para ele, de pintura, com a massa, com a garrafinha sensorial, com tudo que ela orientava. Então preparava, deixava às vezes dentro de uma caixa e deixava lá para ele. Quando eu via que ele estava com muita estereotipia, aí eu ia lá, vamos fazer alguma coisa aqui, Miguel? E aí sentava com ele. A Camille está dizendo que a câmera do celular engana o quê, Camille? Então, assim, era o nosso modo de ajudar ele, ajudar a professora também, cumprir também com o nosso papel de pais, porque, assim, toda criança, quando ela vai para a escola estudar, acho que estuda na educação infantil, primeiro ano, segundo ano, vem a tarefinha, não vem? Vem a tarefinha. Então, Uhum. vem a tarefa. Quando o Miguel não tinha tarefa, a professora orientava, Márcia, continua com as habilidades, essas habilidades assim, 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 trabalha assim, amassar o papel para que ele possa melhorar na questão de pegar no lápis e assim. Então, eu me refiro a isso, a questão de também ser uma extensão da escola em casa, porque a gente tinha essa preocupação, sempre teve. E a gente conseguiu alguns resultados. Mas aí ele foi crescendo também, tendo os outros interesses também, né? Ele está com 15 anos, é natural isso. E aí ele vive numa outra fase já, ele já está lá naquela fase já passou do operatório formal lá da linha lá do Piaget, que o Piaget fala, né? São 4 fases que a criança ela passa na aprendizagem. Sua Mas conexão tá Sim. enfim, ruim aqui para mim, Márcia. Oi? Oi, Márcia. eu estou te ouvindo bem, a tua imagem tá Eu boa. acho que a minha internet está meio ruim. Olha, vamos fazer o seguinte, um outro dia a gente marca uma outra live, eu, você e a Camille, fica mais 2 horas aí fazendo live. Tá boa. Eu te peço desculpa mais uma vez, porque assim eu realmente me perdi no horário. Assim, 20 horas estava dando. Você estava Pra cá dormindo. era 19, né? Pra cá era Não às tem problema 19 não, horas. a gente faz uma outra live no outro dia, ok? Fixou e eu perdi. É uma grande oportunidade de conversar com a professora, mas eu creio que outras oportunidades Não virão. vai faltar outras oportunidades. Tá, Eliseu, e a gente vai se vendo por aqui, pelo WhatsApp, pelo Facebook, Com certeza. vai trocando as Aí a gente figurinhas. marca um outro dia uma outra live, ok? A Camille já tá pedindo socorro. Olha, sinceramente, Camille, para. Para com isso, Camille. Ai, ai. Tá bom então, gente. Boa noite para vocês. Boa noite também, Eliseu. Um abraço aí para. Só me despedir aqui. Um abraço, Camille, né? Quanto tempo, Camille. Saudade Oi? de você. Eu tô falando com a Camille, né? Quanto tempo, né? A gente se vê todo dia, se fala todo dia. Então, um abraço aí para você e para as pessoas aí que assistiram. Tá certo. Um abraço para vocês aí. Tudo de bom. Até Tá, mais. A gente vai se falando. tá bom. Tá, Tchau, boa tchau. noite. Até Tchau, mais. tchau. Boa noite.